Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Felipe Arraes, eu sou professor e analista da Finclass, minha especialidade é fundos de investimento e investimentos internacionais e é sobre esse último tema que vamos conversar hoje. Afinal, o ano fechou com uma boa performance para os ativos internacionais e você deve estar aí se perguntando se esse rally de final de ano, se essa boa performance para as ações internacionais que a gente viu em 2023 pode continuar em 2024. Então, antes de mais nada, já deixa seu like, manda aqui o canal para o teu amigo seguir e vamos pro vídeo. Antes da gente falar aqui sobre a possibilidade desse rally continuar, vamos discutir brevemente o que impulsionou os mercados ao longo do ano passado e principalmente ali na reta final, novembro e dezembro. A gente começa um ano com um clima ruim em 2023, não sei se você se lembra, mas o noticiário estava muito nebuloso, muito pesado, falando muito ali de recessão nos Estados Unidos. Afinal, a gente tinha tido vários sinais de que isso poderia acontecer. Para contrariar todo mundo, a gente fecha um primeiro semestre de 2023 com uma ótima performance, mesmo passando por alguns estresses. Tivemos ali a quebra dos bancos médios nos Estados Unidos, Silicon Valley Bank, entre outros, e a gente, em alguns momentos, tem momentos de incerteza. Vamos lembrar ali em outubro, foi um momento que o mercado teve que tirar um pouco o cavalinho da chuva, porque as expectativas pioraram, a gente teve alguns dados mais fortes do que a gente esperava, a gente viu a taxa de desemprego caindo ao invés de aumentar. Não é que eu estou desejando aqui que mais pessoas percam o emprego, né? Mas nesse contexto que o Fed, o Banco Central norte-americano, está subindo o juro, ele espera que a economia desaqueça, porque é isso que vai colaborar para que a inflação desacelere e caminhe em direção à meta de 2%. Então, se a economia precisa desaquecer, é esperado algum nível de aumento de desemprego e assim por diante, e o mercado de trabalho não vinha dando muita trégua, não. Então, outubro a gente teve um mês muito duro para os mercados, o juro de 10 anos nos Estados Unidos chegou a encostar no patamar de 5%, assustou todo mundo, sangria nas ações, principalmente aquelas ações de tecnologia e crescimento. Fim do mundo, né? Mas o que aconteceu em novembro, logo na sequência desse mês terrível que foi outubro? Parece que a gente entrou em clima de festa novamente, porque a gente estava querendo ver sinais de que a economia estava desacelerando. A inflação está assim, caminhando lentamente em direção à meta, o que é um sinal positivo, mas se a economia não desacelera, a gente começa a ficar com aquela pulga atrás da orelha. Caramba, essa inflação vai voltar. Porque como que você consegue promover um desaquecimento generalizado dos preços se tá todo mundo empregado, tá todo mundo com reserva, tá todo mundo com salário aumentando? Essa pessoa que tá empregada, bem assalariada, ganhando aumento, uma potencial consumidora, ela vai continuar consumindo da mesma maneira e dificilmente os preços esfriam se todo mundo tá assim. Então a gente precisava ver mesmo algum sinal de desaquecimento econômico e fragilidade no mercado de trabalho. Em outubro a gente começou a ter algumas leituras nesse sentido. E obviamente o mercado quer ver a luz no fim do túnel, promove ali um movimento de euforia. Em dezembro a gente teve decisão de política monetária, o Fed não mexeu na taxa básica de juros, ainda trouxe um discurso um pouco mais otimista, né? Pô, a inflação tá vindo para meta, a atividade econômica, ela tá suficientemente resiliente, mas esfriando. Então, se isso continuar em 2024, a gente vai ter as condições para cortar juros, que era um pouco que o mercado queria ouvir. E aí a gente tem um sentimento de euforia, um sentimento de maior tomada de risco, engatamos 2 excelentes meses, novembro e dezembro, para fechar o ano com S&P em alta, com Nasdaq em alta, com Dow Jones em alta, com o índice de fundos imobiliários americanos, né, os REITs, tudo em alta. E aí a gente começa a questionar, caramba, um mês difícil, alta nos mercados, isso não deve continuar, já foi, né? 2024 a gente tem que se proteger agora. Não necessariamente. Eu ainda acho que a gente pode ter um excelente ano de 2024 para ativos internacionais. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre as ações, tá? Vou usar minha luzinha pra gente discutir. A gente tem que lembrar que o ano de 2022 foi terrível para as ações. Então a gente olha para a Nasdaq em 2023, poxa, que baita performance. Só que quando a gente olha para o quanto que esses índices caíram em 2022, a gente percebe que muitos deles estão simplesmente retornando ali ao patamar pré-2022. A gente tem um índice Nasdaq que em 2022 caiu ali quase 40% em dólar. E aí teve uma ótima performance em 2023 ainda, mas vamos lembrar aquele fenômeno do efeito de base. Se um ativo cai 50%, para ele voltar para o valor inicial, ele não precisa subir 50% de novo, ele tem que subir 100%. Então, esse efeito de base já propiciava algum tipo de correção, né? Algum tipo de valorização e recuperação para esses índices, que
tiveram uma boa performance em 2023, mas que ainda não se recuperaram de toda a queda de 2022. O S&P terminou o ano, vamos supor aqui que a gente esteja falando do S&P. 2022 o S&P caiu bastante também, um pouco menos de 20% de queda, vamos arredondar aqui. E subiu pra caramba em 2023 também. E quando a gente fechou o ano, o S&P estava a 1% de recuperar a sua máxima histórica. Vamos traçar uma linha. Faltava aqui 1% para o S&P marcar o ponto mais alto de todos os tempos. Vamos pensar algumas coisas. Primeiro, inflação. A gente está vivendo períodos de inflação acelerada. Então, falar de máxima histórica nominal, sem levar em conta o poder da inflação, pode ser um erro econômico aqui. Então, a máxima histórica ajustada para a inflação teria que ser um ponto mais alto. Tenho que ser sincero com vocês. Eu não acho que a gente vai ter um 2024 para ações tão bom como a gente teve em 2023. Porque para ações a gente precisa ter crescimento econômico. Os juros caindo, se isso acontecer de fato, pode ser um vento a favor, porque com juro mais baixinho, as empresas têm menos custo, elas conseguem tomar dívida mais barata e assim financiar os seus projetos para continuar crescendo. Só que também as empresas dependem de vender seus produtos e serviços, então os consumidores têm que estar ali confiantes, têm que estar com dinheiro no bolso para que essas empresas aumentem faturamento, aumentem lucros. Tem muita discussão rolando, disputa entre China e Estados Unidos, China retalhando, Estados Unidos investindo em trazer matriz produtiva para mais perto, investindo muito naquele nearshoring, que é trazer empresas para o México para produzir ali, ao invés de depender de uma cadeia logística que está lá na China. Então tem muitos desafios que a gente pode ficar com mais incertezas do que confianças quando a gente olha para a trajetória das ações. Mesmo que o ambiente seja desafiador, eu acho que a gente pode ter retornos positivos para as ações em 2024 e muito por isso você não precisa se desfazer das suas ações. Quando a gente trabalha, e é o que a gente faz aqui nas carteiras Finclass, a gente não está tentando acertar o momento perfeito de mercado. As ações devem cair, então eu vou tirar as ações. Quando elas estiverem com uma expectativa de subir, eu compro de novo e eu fico fazendo esse timing. Isso dá errado, na maioria das vezes, e não faltam papers científicos e literatura discutindo sobre a eficácia do market timing. Então a gente tem que estar posicionado. Veja o ano passado, 2023, eu não acabei contando aqui para vocês, a gente inicia o ano com uma expectativa de recessão e acaba o ano com uma ótima performance. Então é muito difícil fazer essa leitura. Então a gente tem que estar posicionado. Mas, para nos defender, porque como bons investidores, a gente tem que contar que às vezes as coisas dão errado. Às vezes as coisas não saem como a gente espera. A gente está aqui com um corpo de analistas tentando estudar e montar uma carteira diversificada que possa performar bem em diversos cenários. Então, se as ações não tiverem um excelente ano, a gente tem que ter outros pesos para contrabalancear isso. E por isso que a nossa carteira internacional hoje tem duas outras classes de ativos. REITs, que são os primos gringos dos fundos imobiliários, e renda fixa norte-americana, essa renda fixa em diferentes segmentos. Tesouro, títulos corporativos, até um pouco de títulos de renda fixa fora dos Estados Unidos, como Europa, outros países desenvolvidos também. Porque, Arraiz, mas se o melhor cenário do mundo acontecer, que é o soft landing, o que é o soft landing? É o Fed conseguir orquestrar essa tarefa hercúlea de esfriar a inflação sem que a economia vá para o buraco e provoque uma recessão. Então seria perfeito. A inflação veio para a meta, a economia ainda está resiliente, pronto, conseguimos arquitetar esse pouso suave, soft landing. Se isso acontecer, eu acho que as ações têm tudo para ser a classe vencedora. Perfeito. Então, se o cenário mais otimista se concretizar, as ações que devem ir melhor. Mas e se não acontecer isso? Se isso não acontecer, se a gente tiver um cenário de recessão, ou se as coisas demorarem mais para começar a melhorar, pode ser que as ações também sejam ali a classe que sofra mais. Então a gente não pode concentrar esse risco. Então, numa matriz de probabilidade que a gente tem que considerar, a gente vai diversificar a nossa carteira, mais ou menos dessa forma. Carteira global, eu tô falando, tá? Algo como 50% em ações, algo como 15% em imobiliário, vou colocar aqui os REITs, e uns 35% em renda fixa internacional. Por quê? Se o cenário maravilhoso acontecer, essa fatia é que deve performar melhor, só que todo mundo vai bem nesse contexto. Os REITs devem ir bem, e eles se comportam como renda variável e teriam a capacidade de buscar uma rentabilidade similar ali ou minimamente próxima do que as ações podem entregar. Essa fatia de renda fixa não deve render tão bem quanto as ações se esse cenário positivo acontecer, mas ela nos protege para o cenário das coisas darem errado, porque se as coisas pioram antes de começarem a melhorar, se a gente flerta com o cenário de recessão, a carteira inteira vai
vai cair. Só que os bonds tendem a ser mais resilientes. Por exemplo, no momento de alerta de recessão, muita gente corre para ativos seguros, como o Tesouro norte-americano, que é visto como um dos ativos mais seguros do mundo. Então a gente pode ter um bolsão aqui que ou cai menos ou até se valoriza num choque como esse. Então a gente começa a ter meios de defender a nossa carteira. Então não é ir de peito aberto para o mercado. Eu descobri que eu preciso investir no exterior, eu olho para o ano passado, vejo que as ações foram muito bem e agora eu mergulho de cabeça só em ações. Não, temos que construir um portfólio equilibrado, porque muita coisa pode acontecer. E o mercado norte-americano é o mercado mais competitivo do mundo. Não dá para ser o espertão, não dá para achar que a gente é capaz de repente fazer uma leitura melhor do que todos esses gênios e profissionais experientes que atuam no mercado. Então, vamos ser aqui pé no chão, vamos construir uma carteira equilibrada, uma carteira de carrego, né, que tenta surfar movimentos de mais longo prazo, sem ficar nessa coisa de ficar bitolado com o noticiário no dia a dia e tentar fazer market timing, que isso vai levar a sua carteira em algum momento a sofrer uma grande correção. Dito isso, pessoal, para a gente amarrar aqui o tema do vídeo, eu acho que 2024 tem tudo para ser um excelente ano para nossa carteira global. Os juros devem baixar em algum momento, mais cedo ou mais tarde. O mercado, por enquanto, está apostando que já em março começa o ciclo de corte e não dá para esperar começar a cortar para se posicionar, porque o movimento começa antes, mas o mercado está esperando. O Fed ainda está tentando ali observar, se colocando numa instância que chama data dependent, ou seja, estou dependente de novos dados. Eu não preciso tomar decisões na frente. Eu vou olhar dado de inflação, dado de emprego e mês a mês eu vou decidindo o que eu faço com os juros. Então o Fed está observando, a inflação está cedendo, as condições desse juro começar a cair já estão sendo colocadas na mesa. Mais cedo ou mais tarde isso deve acontecer e quando acontecer deve ser um movimento mais longo e deve beneficiar em muito a nossa carteira internacional. Então o rally pode continuar sim em 2024, estamos otimistas, mas sem ir de peito aberto, sem se jogar de cabeça e sem deixar de construir a nossa tão desejada diversificação para ter uma carteira equilibrada. A gente não está interessado aqui em ter a melhor carteira, a mais rentável naquele ano. A gente quer, em prazos longos, ter uma excelente carteira. E no ano ruim, a gente quer ser capaz de defender. A gente também não quer ser a carteira que mais corre risco e mais cai se as coisas dão errado. Então, é assim que a gente investe aqui na Finclass, é assim que os analistas pensam e espero que esse vídeo aqui te estimule a buscar montar sua carteira global, porque ainda tem oportunidade, se você não montou ainda, é para montar, mesmo que a gente passe por alguns percalços, né? Não vai ser uma trajetória retilínea, mas a minha expectativa aqui em janeiro é que a gente tenha um 2024 favorável para uma carteira internacional. E você, me conta aí, já montou sua carteira global? Já está seguindo as orientações de investimentos da Finclass? Se não, conta aí por quê, fala para mim como está sua carteira internacional, deixa nos comentários e também não se esquece de se inscrever no canal, dar o seu like e mandar aqui o link para algum amigo que está começando a construir uma diversificação internacional e que quer fazer isso da maneira correta. Um grande abraço e até mais!